Amigos queridos, bom dia. Que a paz de Jesus fortaleça-nos nesta manhã sublime, de muita paz, com muita luz em nossos pensamentos. Que possamos descortinar cada dia mais a grandeza do Evangelho e o efeito que ele produz em nosso pensamento, modificando os nossos sentimentos, trazendo-nos profundas alegrias de viver. Hoje nós vamos ler o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, versículo 34 a 40. Nós vamos nos ater só a este item hoje, porque ele é da mais alta importância para as nossas reflexões e as nossas transformações. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos, comungando numa só vibração, pedindo a Deus que nos sustente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, com esta prece, rogamos o seu amor nos envolva e amplie a dilatação do nosso pensamento para compreendermos de uma vez por todas a grandeza do ensinamento que modifica a nossa forma de pensar e de sentir. Que Deus, nesta bondade excelsa, sustente os nossos propósitos no bem. Que assim seja. Queridos irmãos, o que é o mandamento maior? Nós entendemos que o mandamento maior é o respeito por si mesmo e pelo próximo. É aquilo que nós deveríamos pensar. E como nós entendemos que Jesus veio para trazer a verdade, Jesus não veio para nos criticar, Jesus veio para nos ensinar. Ele traz citações, especialmente Mateus nessa manhã, nos traz essa citação, porque eles tiveram o cuidado de escrever aquilo que viram e presenciaram na vida do Mestre e na sua relação com aqueles com os quais ele relacionava. E os fariseus, eles eram considerados pessoas que tinham um grande conhecimento da lei de Moisés, e eles é que dominavam toda a parte do sinédrio. Então, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, porque quem é os saduceus? Saduceus são aqueles que eram incrédulos. Então, eles não acreditavam, e aqui ele já começa falando que Jesus tapara a boca dos saduceus, quer dizer, deve ter trazido uma explicação que eles não tiveram argumentos. Reuniram-se um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-lhe essa questão. Daqui nós podemos ver os processos desafiadores que o mestre viveu. Quantos desafios, quantas injúrias, quantas situações foram trazidas para ver se Jesus fragilizava ou se ele
revoltava ou se ele ficava nervoso, irritado. E nós percebemos que em todo momento Jesus reconhecia a ignorância e a pequenez daqueles espíritos. Isso nos mostra também, queridos amigos, que nós precisamos respeitar o outro, especialmente em relação à doutrina espírita, porque nós sabemos e reconhecemos que a doutrina espírita não é para todo mundo. Eu preciso ter um cabedal de conhecimento, de maturidade, para refletir em tudo isso que o Cristo nos trouxe e que Kardec, como codificador do Consolador prometido, estabelece uma doutrina de amor, porque Jesus não veio para nos ensinar religião. A religião de Jesus foi a religião do amor, foi a verdade. Então, Jesus, logo diante da pergunta, né, mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. Quando Jesus iniciou o seu trabalho, o seu mediunato ou o seu trabalho apostolar, a primeira coisa que ele fala, eu não vim destruir a lei. E ele concentra todo o decálogo em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui então ele responde para o fariseu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí ele amplia de toda a tua alma. O coração representa aqui para nós a força dos sentimentos. De toda a tua alma e de todo o teu espírito, ou seja, de todo o seu ser, de toda a sua criação. É isso que Jesus está dizendo. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo. Semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Por que que eles trouxeram outros ensinamentos, especialmente quando Moisés, com a sua mediunidade e efeito físico, recebe a lei, o decálogo, modificando o pensamento daquilo que eles tinham, que eles viviam, formando a Torá, que é o livro sagrado que eram livros sagrados dos fariseus, e foi também escrito por Moisés, que vai ampliando o olhar dos profetas. Nós precisamos entender, amigos, que tanto os profetas como Moisés foram espíritos enviados para preparar o solo dos nossos pensamentos, dos nossos corações, para receber Jesus, o Messias. Então, nós vamos hoje nos ater a esta colocação de Mateus, que é de extrema importância. Qual foi os primeiros passos que Jesus deu? Quando ele diz que nós deveríamos amar a Deus de todo o nosso coração, isso é uma regra áurea que recebe as citações em todos os países. Jesus não veio falar para a Palestina, Jesus veio falar para a humanidade. Em todos os lugares, nós devemos amar o nosso próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós precisamos entender que nós não temos o direito de reclamar, mas temos a necessidade de ajudar todos aqueles que estão conosco e não contrapor em ideias e pensamentos, contando que cada um de nós temos um nível de evolução diferente. Por isso que o respeito é a base do mandamento maior. Eu preciso respeitar como Jesus respeitou. Por que que Jesus trouxe parábolas? Ele já não falou diretamente aos corações, dando ensinamentos. Os ensinamentos vieram revestidos de uma história didática, que foi as parábolas. Então, nós não podemos reclamar
tudo aquilo que ajuda que os outros nos trazem ou que nós estamos também procurando a auxiliar o nosso irmão. Então, nós temos que ver que Jesus é o mestre dos mestres e ele só nos trouxe o bem, despreocupado de qualquer consideração. As palavras de Jesus nos alivia, nos traz esperança, acende em nós essa esperança e ele também não nos força que a gente venha pedir perdão, mas ele nos ensina que nós devemos perdoar espontaneamente todos aqueles que nos injuriam, que não nos compreendem, e às vezes até apedrejam com palavras. Foi isso que nós vimos com Jesus. Ele que trouxe o amor e foi levado para a cruz. Então, nós vamos ver que Jesus veio para nos mostrar a lei áurea. E assim como quantos queríamos todos nós queremos que os outros façam para nós o que nós gostaríamos de fazer por ele. Isso já estava dentro das leis dos profetas. No entanto, nós não compreendemos ou não temos a extensão do perdão, do amor que todos nós deveríamos ter para que a gente pudesse compreender até mesmo o que é o valor da prece. Quando nós rogamos a Deus, nós pedimos que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, mas é preciso também que nós possamos compreender que, por meio da prece, nós possamos conciliar conosco mesmo. Cada dia em que nós vamos orar, nós vamos perguntar para nós mesmos: será que eu estou melhorando? E é preciso, então, que nós saibamos compreender que o amor, amemos a Deus sobre todas as coisas, é procurar cada dia mais onde se encontra esse reino de amor, em cuja edificação devemos contribuir. Queridos amigos, a primeira coisa que Jesus nos trouxe foi que ele veio implantar nos corações o reino de Deus. O reino de Deus é quando nós compreendemos onde estão as leis e como vamos executá-la. Então, o que que nos cabe hoje? Nos cabe cumprir de boa vontade os deveres de cada dia. Cada dia nós vivenciamos situações diferentes. Então, aquele que ama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, esse vive o maior mandamento. E nós sabemos que estamos longe disso, porque nós sabemos também quando Jesus faz a pergunta, né, como para os saduceus, como eles amavam a Deus, e muitos acharam que ele estava longe de nós. Então, nós temos a certeza que Deus está conosco. Nós somos parte dele, nós somos criações dele, nós somos centelha divina. Então, todas essas indagações vai nos mostrar que nós, na misericórdia sublime de Jesus, de Deus como Pai, ele nos coloca dentro de uma família, onde ali nós temos que respeitar, aprender a aplicar o mandamento maior, diante dos nossos pais, diante de pais, de mães que nos deram a vida, que nos deram um corpo para que nós pudéssemos caminhar nessa situação de evolução. E dentro do capítulo do Decálogo, nós vamos encontrar o item honrar pai e mãe. E nós, muitas vezes, não honramos esse pai. Você não honra aquele que não está próximo de mim, que nos deu a possibilidade de vir a reencarnação, a existência. Se eu não compreender que eles são meus pais, meus tutores, que me dão a mão, que me ensinam, que me amam, como é que eu vou esperar esse amor que eu deveria ter para com Deus, se eu não sei fazer com aqueles que estão próximos de mim? Então, é preciso que a gente possa ampliar o nosso olhar em relação a tudo que nós movemos, tudo que existe em nós, e escutar na nossa intimidade consciencial essa lei sublime
que vem nos mostrando que eu preciso amar o meu irmão. E quem é o meu irmão? Meu irmão e meu próximo. Quem é o meu próximo? É aquele que está dentro de casa. É o meu irmão, é minha mãe, é minha avó. Por que que muitas vezes nós temos dificuldades com o nosso pai e não temos dificuldades com o nosso avô? Aí vai nos mostrar que nós já tivemos experiências diferentes com estes espíritos. Então, cabe a cada um de nós cumprir com muita boa vontade os deveres de cada dia, como filhos, como irmãos, como amigos, porque este é o exercício para que eu possa reconhecer a grandeza de Deus em mim. Então, esse maior mandamento, ou mandamento maior, não é para ser dito filosoficamente, é para que a gente possa compreender que eu não tenho direito de prejudicar ninguém. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo tantas falcatruas, tantas desonestidade, esquecendo que as leis estão dentro de mim. E todos os meus atos vão gerar consequência para mim mesmo. Por isso que eu preciso trabalhar com alegria e servir a todos em favor de mim mesmo, em favor de nós mesmos, amigos. Tudo que eu fizer para o outro, sou eu que estou recebendo. E outra coisa que nos cabe também observar, dentro desse item do mandamento maior, é desculpar as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Todos nós ainda estamos nesse caminho de levantar, de erguer, mas também de cair. E nós precisamos ver que a melhor coisa que temos é ter a vigilância do pensamento para que nós não venhamos a cobiçar ou termos interesse daquilo que o outro já tem, até mesmo das suas qualidades morais, das suas virtudes, porque tudo isso foram conquistas que o Espírito veio angariando ao longo do tempo. Então, eu deixo aqui hoje uma recomendação, se é que posso fazer isto, que a gente não pode cansar de aprender. A aprendizagem é um processo contínuo da nossa vida, porque ela nos amplia o entendimento do progresso do espírito, e esse espírito, ele caminha para a vida toda, para um infinito, que eu não sei quanto tempo, no espaço e no tempo. Então, nos cabe viver bem com todos, cada dia mais, para que a gente possa compreender o exercício do bem, do amor e da caridade. Então, deixo aqui hoje o que é este trabalho grandioso que Jesus nos traz, né, sobre essas questões tão importantes que a espiritualidade tem nos mostrado sobre a questão do mandamento maior. Às vezes nós ficamos preocupados com as leis dos homens e esquecendo das leis divinas. E tudo isso merece uma certa atenção, porque as leis dos homens passam, mas as leis de Deus não. Então, as leis de Deus, elas são eternas. Então, nós precisamos sair desse estado de ansiedade, de insegurança que muitas vezes trazemos em nós e escutar essa lei dentro de nós. Porque quando nós vemos um irmão sofrendo, nós precisamos ampará-lo. E é por isso que Jesus nos disse: amemos ao próximo com toda a alma, com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Quando a gente procura fazer isso, nós estamos entendendo ou compreendendo que nós devemos auxiliar sempre, porque tudo passa, mas o que eu sirvo não passa. Então, serve e passa, para que a gente possa continuar fazendo o bem constantemente. E nós, nessa manhã, encerramos deixando no coração dos nossos irmãos esse estímulo para que nós possamos amar a Deus e ao nosso próximo, trazendo para nós uma vida melhor e que possamos brilhar aquilo que Deus nos deu, que é essa centelha de luz que está dentro de nós. Pedimos a Jesus que nesta hora do passe, esses nossos ensinamentos, os ensinamentos do seu Evangelho,
possa florescer em nossos pensamentos, ligando-nos a estes espíritos amigos e bons. Que cada um faça, na sua intimidade mental, as suas rogativas e os seus agradecimentos. Jesus, olhe por todos e atenda às necessidades de cada um, Senhor. Fluidifica as nossas águas, transformando em medicamentos para todos nós, que as energias salutares possam espalhar para todo o nosso corpo perispiritual e físico, e que as suas bênçãos continuem a cair sobre nós. Obrigado, Jesus, que a doce e inefável paz do seu amor possa nutrir os nossos pensamentos de coragem, de bom ânimo e de esperança. Amigos queridos, recebo o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus.